Ana, é muito comum as mulheres com mais de 40 anos se queixarem que não conseguem emagrecer. Eu mesmo já passei por isso. E por que isso acontece após os 40 anos? Pessoal, o que acontece com essa mulher, né, após os 40 anos? Essa transição hormonal, tá? E eu vou falar pra vocês que eu até anotei aqui que são 8 hormônios que começa a desregular, né, que é essa transição que ela vai passando e que começa a mudar toda a composição corporal da mulher após os 40 anos. Então aqui entra a melatonina, né, que é o hormônio do sono, que ela não produz mais como produzia antes. Você vê um bebê, gente, uma criança deita e dorme. A gente não tem essa facilidade, né, de dormir igual uma criança. Outro é o estrogênio. Então, assim, começa a transição hormonal e esse estrogênio, ele começa a desregular e aí a gente começa a ganhar mais gordura no abdômen. É tenso. Progesterona é outro hormônio, né? São hormônios sexuais, esses hormônios, que eles também entram em transição e que nessa hora a gente não consegue mais ter dificuldade de dormir. Progesterona faz isso. A gente tem muita dificuldade de dormir. Ou, eu não consigo, eu durmo rápido, só que 3 horas da manhã eu acordo. Acontece muito, né? Então, outra coisa, eu levanto muito pra fazer xixi. Não é pra fazer xixi que você tá levantando. É a progesterona que te acorda, porque você tá com dificuldade já, né, nessa regulação da progesterona. E daí você tem vontade de ir ao banheiro, mas porque você acordou. Mas não é o xixi que te acordou. Tá. E isso a gente tem que ver, né? Quando eu falo isso nas redes sociais, todo mundo vem, a minha caixinha enche de pergunta. Que é a mesma coisa, nossa, mas eu acordo todo dia pra fazer xixi. Acordo 2, 3 vezes à noite. Ana, não é pra acordar nenhuma vez? Não é pra acordar nenhuma vez. Mesmo que eu passei dos 40? Porque eu achei que era meio que da idade. É assim, a transição hormonal faz isso. Mas tem como a gente regular, tá? Pra que eu não acorde. Pra que não acorde. E aí eu preciso de ter uma rotina que favorece isso. Tá? Sem a rotina a gente não consegue favorecer também, tá? Outro hormônio também que começa a desregular é o TSH, que é um hormônio tireoidiano. Então, ele vai, né, aumentando ali para um hipertiroidismo, que acontece com muitas mulheres nessa fase. E aí, hipotiroidismo fica com o metabolismo lá no pé. E aí também fica com dificuldade, né, de perder peso. Outro hormônio, GH, que é o hormônio do crescimento. Mas a gente produz o hormônio do crescimento depois dos 40, então assim, a gente vai caindo. Então, ao longo da vida, a gente vai produzindo. Claro, depois que a gente já atingiu a estatura, né, que a gente vai ter depois de adulto, ele diminui os seus picos. Então, é menor, só que ainda ele vai produzindo. Só que depois dos 40, ele cai mais. Entendi. E esses hormônios, ele ajuda em relação a tendões, ele ajuda em dores articulares. E é o que vai acontecendo também. Tem muita queixa de dor articular depois dessa idade, tá? Outra coisa também que a gente vê é a insulina. Então, assim, insulina é um hormônio que me ajuda a emagrecer quando ele tá baixo. Só que quando eu vou, depois dos 40 anos, ele começa a ficar mais resistente. Ele não fabrica mais com a facilidade que ele fabricava quando a gente tinha 30, quando a gente tinha 20, tá? E daí, se eu continuo com a mesma alimentação de antes, comendo carboidrato, em carboidrato ruim, comendo qualquer horário, né? Não tem horário pra comer. Eu fico jantando depois das 6 horas da tarde, 8 horas, 10 horas da noite, comendo pizza. Gente, não existe querer ter saúde depois dos 40 anos com rotina assim. Então, a gente precisa, né, ter estratégia, igual eu sempre falo. Então, a insulina, ela começa a ficar muito mais alta, deposita gordura no abdômen, tá? E aí fica mais difícil de perder aquela gordurinha abdominal, tá? Outro hormônio que eu falo assim, que é de extrema importância, é o cortisol. E o cortisol, após os 40 anos, também, ele desregula. Então, assim, ele aumenta muito os picos de cortisol. Então, o horário que é pra ele tá baixo, ele tá alto. E o horário que é pra ele tá alto, ele tá baixo. Sabe que jeito que isso acontece? Quando você vai dormir, né? E à noite você tá ligada. Porque a rotina muda, tá trabalhando demais, dorme tarde, né? A cabeça não desliga. A cabeça não desliga, cortisol lá em cima. Cortisol lá em cima. E daí, o que você vai fazer? Você vai querer tomar alguma coisa pra você dormir. Pra você relaxar. E daí de manhã, você não consegue acordar. Então, assim, o cortisol que é pra estar baixo à noite, ele tá alto. E de manhã, que é o horário de você acordar, que é aquele cortisol alto, aquela coisa gostosa. Ai, que delícia, acordei. Não, você tá lá prostrada. Sim.
cansada, não consegue acordar, o despertador, né, desperta ali, você quer morrer, né? Fala, não chegou. Liga 3 sonecas seguidas. Exatamente. E aí você fica com essa dificuldade de acordar. Então, assim, desregula completamente esse cortisol. E cortisol desregulado, ele acumula gordura, né, no abdômen. E o que ele faz? Aí a pessoa quer perder gordura abdominal e tira todo o carboidrato dela. Eu vou fazer só dieta cetogênica, que é a dieta sem carboidrato, porque daí eu consigo perder, né? Eu perco peso, eu vou perder a gordura abdominal. Realmente funciona a dieta para quem tá com cortisol regulado. Mas quem tá com o cortisol desregulado, se você tirar o carboidrato, ele desregula mais ainda, ele aumenta mais esse cortisol, e aí você não perde gordura abdominal.